Olá, que tal? Muito buenas tardes a todos os obreiros, a todas as obreiras, colaboradores, CPOs e todos os servos que todos os domingos participam da classe para bendecir e fortalecer nossa vida espiritual. Todos os domingos estamos meditando no livro da segunda epístola de Pedro e com segurança cada meditação ha fortalecido, ha permitido que cada servo esteja forte para não cair nas trampas dos sentimentos, do coração e nas trampas do pecado. Corra sua Bíblia e vamos primeiro falar com Deus para que o Espírito Santo conduzca esta classe e oriente-nos para que, uma vez que cada servo esteja avivado, ele temor lhe permite estar forte para agradar a Deus. Vamos falar com ele. Mi Deus e mi Padre, graças lhe damos por estarmos aqui reunidos em tu presença. Em o nome de nosso Senhor Jesus, lhe pedimos que ele, Senhor, abra o entendimento de cada servo, porque uma vez que escuta e compreende através de tu Espírito, este servo se converte mais forte. Este servo nunca abandonará, ele ergue aqui, estará com um espírito voluntário, sempre à disposição de tu voluntar. Espírito Santo, se há alguém neste momento indisposto ou com um dolor ou com pereza, que esta indisposição, esta pereza, este dolor desapareça a hora e que esta pessoa, através desta classe, alimente sua fé, alimente seu espírito, porque uma vez que a fé é alimentada, esta fé não vive enferma ou debilitada. Uma vez que o espírito está alimentado, não há acordo com o pecado, não há acordo com as coisas sujas deste mundo. Espírito Santo, conduzca e tenha a direção de todo que vamos falar. Amém e graças a Deus. Bueno, todos os domingos estamos meditando na segunda epístola do livro de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Domingo passado, lemos até o versículo 12. E hoje vamos a ler, ponga aí, por favor, os versículos. Versículo 13, versículo 14 e também até o versículo 16, del 13 hasta 16. Mas primeiro, coloque o tema da classe, por favor, porque cada classe tem um tema. E aí está, porque assim és a vontade de Deus. Quando um servo, quando uma pessoa determina, porque é uno que determina, não vou a ser mi voluntar, eu vou a ser a vontade de Deus. É donde a obra de Deus começa a ser hecha em la vida de uma pessoa. Mientras uma pessoa permite que sua vontade prevaleça, este encontro com Deus se demora. Quantos que estão dentro da casa de Deus, escutam hoje a palavra de Deus, mas por sua vontade prevalecer, o Espírito Santo não pode actuar. O Espírito Santo não pode fazer a obra que o próprio Senhor Jesus deseja ser. A vontade que tem que prevalecer
é a vontade de Deus. Lê comigo, por favor, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Mire que Pedro digo, e ele digo assim: submeteu-os por causa dele, Senhor, a toda instituição humana, já que seja ao rei como autoridade, ou aos governadores como enviados por ele para castigo de los malhechores e alabança de los que hace ele bem. Ou seja, eles tinham leis, haviam as leis daquela época, e neste caso estamos falando de Roma, e as leis veniam para organizar as cidades, os lugares, e como toda época, havia gente que era mal, havia gente que não queria obedecer as leis, mas havia também ele povo de Deus, que obedecia as leis de Deus e as leis del homem. Então, quando um servo de Deus obedece as leis del homem, ele está dando um testemunho e mostrando que um servo de Deus, por ser servo de Deus e obedece a lei de Deus, também obedece as leis de los homens, para que uno pueda dar ele verdadeiro testemunho. Ponga a explicação, por favor. E a frase que mais me chamou a atenção foi esta: submeteu-os por causa dele, Senhor. Não é porque sou de Deus que não vou a obedecer as leis do trânsito. Porque sou de Deus, não vou obedecer as leis do governo, de pagar os impostos, de fazer as coisas corretas. Não, quem é de Deus, aí que dá testemunho em obedecer as leis. O semáforo está rojo, eu vou a obedecer, de esperar que venga e se ponga esse semáforo verde, para que eu pueda manejar com segurança, protegendo a mim e a los demais. Diz assim: isto é o que o apóstolo Pedro estava dizendo aqui, que se submeteram a toda a autoridade humana por causa dele, Senhor, ou seja, para dar testemunho. Se os incrédulos devem dar testemunho em obedecer as leis, nós outros que somos de Deus, muito mais, em ser honesto, em sempre falar a verdade, se está errado, pagar por aquele erro, mas nunca dá malo testemunho. E diz mais: e já que se encontravam vivendo bajo a lei romana, tinham que obedecê-la. Claro, obedecer as leis, mas nunca herir sua comunhão com Deus, nunca herir seu relacionamento com Deus, porque aquele povo de Deus era perseguido, porque eles sabiam que deveriam obedecer a lei, mas não podia a nenhum momento tocar ou manchar seu relacionamento com Deus. Aunque Roma tinha a intenção que suas leis foram justas, sua aplicação não foi. Recordemos que a lei romana crucificou a Cristo e perseguiu a los primeiros cristianos. Sin embargo, Roma se jactou publicamente de sua justiça, ou seja, era para obedecer a lei, mas foi esta mesma lei que matou, que crucificou
a nosso Senhor Jesus. Mas aún assim, Pedro estava orientando. Se somos de Deus, temos que obedecer as leis. Há que pagar impostos, pagaremos. Há que ser um bueno e honesto cidadão, seremos muito mais, porque obedecemos também a lei de Deus. Aí sigue a explicação. Também, em la atualidade, em certos países, os poderes públicos tendem, com cortesia e diplomacia, a obstaculizar e suprimir a proclamação da palavra de Deus. Nós outros hemos enfrentado dificuldade em alguns países. Você sabe, há países que não se pode predicar a palavra de Deus. Há países que é proibido falar da palavra de Deus. Mas há servos de Deus sacrificando para ser isso. Aqui mesmo onde estamos, é uma bendição. Não há muitas restrições, você sabe disso, mas há lugares que servos de Deus têm dificuldade de predicar em um templo. Mas Pedro está predicando em um parque, em uma casa, mas está predicando a palavra de Deus. Aí sigue mais aí falando, aún assim, os cristianos, aunque hagam conhecer sua oposição a esta atitude, devem recordar que a palavra de Deus nos exorta a obedecer as leis de uma nação. Ou seja, a palavra de Deus não nos orienta a ir em contra, mas seguir predicando a palavra de Deus. Claro, tem suas persecuções, tem suas dificuldades, já estivemos em lugares que não poderíamos dar um folheto, era proibido. Se nós outros ali entregasse um folheto, recebíamos uma multa. Não poderia, os demais poderiam, nós outros não. Era e sempre é uma guerra anunciar a palavra de Deus, mas a vontade de ganhar alma é mais grande que qualquer obstáculo, que qualquer dificuldade que um servo de Deus pueda encontrar. Versículo 15, porque esta é a vontade de Deus, que haciendo bem, hagais emudecer a ignorância de los homens insensatos. Ou seja, quando hacemos a vontade de Deus, damos testemunho. E esse testemunho poderá ajudar a converter outras pessoas e mostrar para elas que nós outros vivemos em uma batalha não física, mas espiritual, porque nossa luta não é contra a carne, nem tampouco contra a sangue, mas contra as forças espirituais invisíveis, que uno não vê, mas que aí está colocando toda classe de obstáculos para nós outros não avançar, mas nada pode impedir o desenvolvimento da obra de Deus e da vontade de Deus. Claro que ele mal coloca obstáculos para nos frenar. Pode hasta nos frenar por um momento, mas a obra sigue. Mata um, não vem mais. Era assim na igreja primitiva. Os discípulos que foram mortos de maneiras trágicas, isso não foi motivo para os demais discípulos desanimarem, dele contrário, eles tiveram mais prazer de sair esparcindo a palavra de Deus, porque Estevão
Foi ele primeiro que foi morto por causa da palavra de Deus. E ali em Jerusalém, todos os discípulos foram para um lado. E aí foi se espacindo a palavra de Deus, chegou hasta mim, hasta você, e ha chegado a muita gente, porque a palavra de Deus produz vida. E quando se obedece a esta palavra, e a vontade de Deus prevalece, é impossível que a glória de Deus não apareça em la vida de um. A frase que mais me chamou a atenção nesse versículo 15 foi esta: porque esta és la vontade de Deus. Porque eu estou aqui em Equador, por minha vontade? Não, vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim amanhã? Eu não sei. Eu quero que a vontade de Deus prevaleça. Nunca prevaleça nossa vontade. Quando a vontade humana prevalece, Deus coloca um acá, mas um não habla não. Me gostaria estar allá. Então, se acá, Deus não poderá usá-lo, porque ele não aceita a vontade de Deus. Quantos que por causa de sua vontade se meteram em um relacionamento equivocado? Quantos por causa da vontade de ganhar muita plata se involucraram em coisas desonestas, porque queria plata, queria de qualquer maneira a riqueza, mas permitiu que sua vontade prevaleça ou prevalecesse, e por isso se encontra angustiado. Quantos que tomaram uma decisão haciendo sua própria vontade, não perguntaram a Deus: meu Deus, qual é a tua vontade? Não, tomaram uma decisão precipitada, e a vontade de Deus quedou ao lado. E por isso, quantos que você conhece, que eu conosco, que tropeçaram ao momento que a vontade de Deus foi rechaçada. Obreiros, CPOs, servos de Deus, isso é muito forte. Não permita que sua vontade prevaleça, ou melhor dito, há que vigilar ele coração. A vontade de um homem e de uma mulher de Deus tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Vou fazer isso. É a vontade de Deus? É minha vontade, mas é a vontade de Deus? É. Então vou fazer. E Deus bendicerá. Aí está a explicação. Assim que quando um servo de Deus se submete a um determinado governo, e aqueles que exercem autoridade sobre sua vida, está revelando sua atitude de alabar a Deus através de sua vida e testemunho cristiano. Quando uno pensa que nós outros vamos aceitar aquela situação de não agradar a Deus, uno se decepciona. Uno queda decepcionado porque pensava que íamos desagradar a Deus, e Deus queda contente. Uma vez me acordo que em uma carretera, um agente, ele detuvo o carro porque digo que era a 70, estava a 80 e tinha que pagar a infração e tal, e nós outros percebíamos que queria algo, e eu digo: não, haga a multa, se está errado, há que pagar a multa. Por quê? Porque nós outros não podemos ter o mesmo comportamento de los incrédulos, que eu me equivoquei, que eu errei, e com
um dinheiro, está solucionado. Não, há que dar testemunho que servimos a Deus. Mas pastor, nada estava vendo. Nada estava vindo, era só dar aquele dinheiro, já, sim, mas nada está vindo. Mas Deus está vendo. O diabo está vendo. E a corrupção, obreiro, servo de Deus, a quem pertence a corrupção? Em el céu, a Deus, a corrupção é do inferno. Lúcifer hoje é demônio. Os ángeles que lhe deram ouídos são demônios, porque se corromperam. Houve esta corrupção no céu e eles foram echados fora. Foi uma guerra para entrar no reino do céu. Uma guerra para sairmos das tinieblas para a luz. E vamos actuar com corrupção? Não. Guste a quem guste. Duele, mas a ser que. Se tem que pagar, pagaremos. Mas não vamos corromper nosso relacionamento com Deus. Se acorda de Daniel? Daniel, quando foi para a Babilônia, allá cambiaram seu nome. Cambiaram o nome de Daniel, mas não lograram cambiar o que ele era por dentro. José, quando foi vendido como escravo para o Egito, allá cambiaram seu nome. Allá seu nome foi cambiado por el Egito, mas não lograram cambiar o que ele era por dentro, o que Daniel era por dentro, o que José era por dentro. Sadraque, Mesaque, Abidnego também cambiaram seus nomes, mas nada pudo cambiar o que esses homens eram por dentro. Ou seja, a vontade de Deus prevalecia em las buenas ou também em las malas. Aí diz, pode que você não queira aceitar a responsabilidade por uma multa debida. Por exemplo, há uma infração de trânsito e se senta molesto por ter que aceitar uma sanção que considera injusta, pero deverá pagar a multa correspondente e manter essa atitude de obediência às leis, já que por meio desse acatamento à ordem legal vigente, você está dando um testemunho positivo de sua fé em Deus. Claro que todos nós outros não podemos abandonar nossos direitos. Se você está sendo, de repente, ou está sendo vítima de uma injustiça pela própria lei, ou não tem direito de buscar seus direitos, mas nunca podemos desobedecer a lei. É lei? Amém. Tem que correr a cola. Vou correr a cola. Não sou melhor que nadie para estar adelante, porque quem está ali esperando chegou antes que eu. Madrugou mais que eu para chegar primeiro. E porque tenho eu que não correr a cola. Temos que dar exemplo como servos de Deus, porque os melhores exemplos é que dá testemunho e ganha alma. Versículo 16 para finalizarmos. Mire que é forte esse versículo 16. Pedro pensou hablando que uno deve obedecer às leis de Deus e de los homens para dar testemunho. Nunca dizer, não, eu não vou obedecer esta lei, só se esta lei esteja ali ofendendo ou de repente impedindo de você obedecer a palavra de Deus.
Se acuerda também de uma ocasião de Daniel, que Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele, diabo, sabia que por ele orar 3 vezes ao dia, esta oração, esse costume de orar, fazia com que a mão de Deus bendecia Daniel. E ele, diabo, sabia. El diabo usou pessoas da política para criar uma lei que por 30 dias nadie poderia adorar a nenhum Deus. E Daniel, sabendo desta lei, ele seguiu orando. Ele seguiu fazendo sua oração. E falaram para ele, rei, que Daniel estava orando. E ele foi condenado por estar orando, porque disseram que ele estava desobedecendo a lei. E ele disse, mas eu não vou deixar de orar. E levaram-lo à la cueva de los leones. Mas por ele obedecer às leis de Deus, Deus protegeu a Daniel, e Deus foi glorificado, e aquela lei foi quitada. Ver o versículo, por favor. Andar como livre, pero não useis la libertad como pretexto para la maldade, sino emplear-lhe como servos de Deus. Ou seja, devemos reconhecer, eu sou livre, mas eu não posso aproveitar esta liberdade para ser uma pessoa cá e outra allá afuera. Não, eu tenho que ser de Deus em qualquer lugar, em casa, em la igreja, no trabalho, em los negócios, em todos os ambientes que vou, sou o mesmo. Há gente que em um ambiente és uma pessoa, em outro ambiente és outra pessoa. Em la internet, frente à computadora, és outra pessoa. E és aí que uno cai em um verdadeiro engano. Coloque a frase que mais chamou a atenção neste versículo: andar como livres. Ou seja, eu sou livre, você é livre, mas ele diz como livre, reconhecendo nós outros que nossa liberdade tem limites. Hasta aqui puedo ir-me, de aqui para allá não vou, porque vou prejudicar, vou echar fora, vou suciar toda minha comunhão com Deus. Então, hasta aqui puedo ir, hasta aqui puedo conversar sobre isso, hasta aqui puedo ver, porque há gente que não põe limites em lo que vê na internet, vê todo tipo de vídeo, não põe limites nas canções que escuta, porque há canções que uno escuta que a letra desagrada a Deus. E há gente que escuta. Quando somos de Deus, quando estamos com Deus, colocamos limites em todas as coisas para não prejudicar nosso relacionamento com nosso Senhor Jesus. A explicação diz assim: é importante destacar que a relação de um servo de Deus com outras pessoas é um testemunho que habla com maior eloquência que os mensagens predicados desde o púlpito. Ou seja, nosso testemunho vale mais que muitas palavras, que vale falar muito e não dá testemunho, que vale falar muito e ele comportamento mostra outra coisa. É que ele servo em Cristo tem uma liberdade que uma pessoa não cristiana não tem. Quem não tem compromisso com Deus, a vida espiritual é desordenada. Hace o que queira, hace o que lhe dá a gana,
A vontade de Deus nunca prevalece, mas quem é de Deus, como eu havia dito antes, coloca limites em todas as coisas. Tem um relacionamento, está namorando, está nosviando, há um limite. Há um limite para não prejudicar a mim, nem tampouco a você, mas para que os dois estejam bem com Deus. Os servos têm uma liberdade extraordinária em ele, Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nossa liberdade, eu posso ver o que eu quero ver na internet. E quem me impedirá? Nada. Mas meu temor me coloca limites. Todo servo de Deus que está liberado, que de verdade está firme no altar, ele coloca limites. Ele, não, aqui não, isso não, esta amistade não, essa coisa não. Ele coloca limites para que ele próprio não venha apagar sua vida espiritual. O último comentário, por favor. Creemos firmemente que nós outros podemos viver em liberdade e livres, vivendo em um mundo de quê? De pecado, pero não pecando. Podemos viver em um mundo de pecado, porque o mundo que vivemos hoje está lleno de pecado. É pecado para todos os lados, mas podemos viver, como dijo Pedro, em um mundo de pecado, mas não na prática dele pecado. Aunque não creemos que pudiéramos resultar prejudicados por esta conduta, evitamos ir a certos lugares para não danhar nosso testemunho. Quantos que, por estar convertido, hão determinado, eu não vou àquele lugar para não dar malo testemunho. Eu, quando me converti, de verdade, eu não deixei de ir às festas e reuniões familiares, porque sempre a família, havia um cumpleaños, uma reunião familiar, nunca deixamos de ir, sempre fomos allá, mas havia um determinado horário que tinha que ir-me. Havia um determinado horário que o Espírito Santo dizia, vaja, não quede-se mais aí, porque se quedasse mais, eu ia me contaminar, eu ia dar malo testemunho, porque todos que conheciam-me sabiam que eu já servia a Deus. E quando chegava um determinado horário, já sabia eu que tinha que saludar a todos e dizer, me vou. Nunca deixei de ir a um cumpleaños de um primo, de um conhecido, de um amigo, nunca. Mas, estando ali, todo cuidado era pouco. Todo cuidado era pouco. Em um determinado momento, sabia eu que tinha que ir-me. E nada tinha que estar dizendo-me, vaja, não nada. Ele próprio, Espírito Santo. Por isso que é bueno estar bem em comunhão com o Espírito Santo. Porque não queremos usar nossa liberdade para encobrir malícia nem malas intenções. Há que tomar cuidado com aqueles que se acercam com outras e malas intenções. Intenções, às vezes, em dizer para você, eu quero abrir seus olhos, eu quero lhe ajudar, mas é uma intenção maligna. Por isso, quem está bem, começa a se percatar que aquela intenção não é boa. É dizer, que não queremos que servos débiles em sua fé se prejudiquem por lo que hagamos. Ou seja, se dói mal testemunho e um servo está mal,
ele vai cair na fé. Não podemos jamais permitir que através de nós outros venga os escândalos ou malos testemunhos, mas temos que ser exemplo para os demais, para a família, para os companheiros de trabalho, ou seja, em toda parte há que dar testemunho. Temos que recordar que, aunque sejamos livres, somos servos de Deus. Aonde uno vai, aonde uno chega, o diabo está ali e ele mira e ele se percata. Aí chegou um servo de Deus. Mas quando uno deixa sua vontade prevalecer, uno chega e ele, diabo, mira, não lhe molesta. Mas quando chega um servo de Deus em qualquer lugar, ele mal que está ali se percata. Chegou um servo. E todo servo de Deus tem ele fogo de Deus. Leva paz, leva harmonia, leva força para aquele lugar. És a força da família. És aquele que quando a palavra sale de sua boca, levanta os caídos, anima os desanimados, fortalece os debilitados. Esses são os servos de Deus. Os servos de Deus não apagam fogo com gasolina, apaga fogo com água. O servo de Deus, quando vai resolver um problema, ele não genera um outro problema, ele resolve, ele arranca aquele problema pela raiz, porque todo servo de Deus tem uma direção de Deus. Aprendeu com tudo isso? Medita em tudo isso e nós outros iremos, próximo domingo, seguir a classe para orientar a todos e seguir traindo esta bendição para todos. Pido a todos que sigam rindo-se com o azeite. Ayer foi uma bendição, sigam rindo-se com o azeite e todos os dias dizendo a Deus, eis-me aqui para ser tu vontade. Esse próximo sábado a hora não há reunião para os obreiros, mas como você pode ver aí, terá um encontro, um grande encontro de los jóvenes, sepa dizer não. Aí está, assim. Sepa dizer não. Eu estarei juntamente com os pastores, com o senhor obispo Gustavo, será um encontro maravilhoso. Já houve um primeiro encontro e Deus bendigo, e eu estou invitando todos os jovens, obreiros, colaboradores, não venham solo, é importante que tragam outro jovem para que esta reunião pueda bendecir todos os jovens. Aí será sábado 21 de agosto, melhor dito, 14h30. Será às 2h30 da tarde. Não chegue tarde. Venga, traga seus filhos, traga seus netos, seu sobrinho, seu primo, seu irmão. Não venham solo. Padres, traga seus filhos, porque será um encontro jovem para bendecir a juventude que ha sido tão prejudicada pelas tinieblas. Atualmente, hemos tenido notícia que a juventude a cada dia ha estado mala, mas este encontro ha bendecido muitos jovens. Amanhã, nele programa Obreiros em Foco, nós outros estaremos falando de 5 sinais que tenho o Espírito Santo. São 5 sinais que mostram que uma pessoa tem o Espírito Santo. Você não pode perder. Amanhã, lunes, vou falar da primeira sinal. Hasta viernes estaremos revelando as 5 sinais
que uno tem o Espírito Santo. E às 4 da tarde de hoje, por favor, todos os del CPO devem estar conectados, porque já começamos o novo CPO com este livro. É um livro magnífico, Como Vencer Suas Guerras por la Fé. Este livro nos ensina como vencer as guerras por la fé. Vencer a guerra ou as guerras por la fé é agradando a Deus e não dando malo testemunho, porque nossa luta nunca foi e nunca será contra a carne, nem tampouco contra a sangue, mas contra todas as forças malas. Vamos agradecer a Deus e a ser a última oração. Espírito Santo, lhe agradecemos por mais uma classe. Hoje aprendemos nesta classe que devemos obedecer às leis de Deus e às leis de los homens, mas nunca permitir que nada pueda manchar e prejudicar nosso relacionamento contigo. Devemos reconhecer que somos livres porque o Senhor nos liberou das tinieblas, mas não devemos usar esta liberdade para dar malo testemunho ou para pecar. Espírito Santo, em nome de Jesus, bendiga todos os servos tuyos. Bendiga este evento, sábado, a hora, dia 21, que será um encontro com toda a juventude. E que o Senhor venga bendecir a cada dia que um obreiro, uma obreira, um colaborador, um servo tuyo, ungir la cabeça, eles dirão o que o diabo mais odia. Esta frase ele odia: eis-me aqui para ser tu vontade, Deus, e nunca mi vontade. Meu Padre, que o Senhor tome todos em tus manos e que esta semana, esta próxima semana já seja uma bendição, que dia lunes seja uma bendição, dia martes, dia miércoles, dia jueves, dia viernes, dia sábado, que seja uma semana de vitória para tus servos. Entrego todos em tus manos, em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizar, queria aproveitar e acordar a todos, não abandonar o momento da oração. De domingo a domingo, estamos com o senhor Obispo Gustavo, com o pastor Marcos, com os demais pastores, orando por esta nação, orando por este país, todos os dias, 1/4 para as 10. Você pode acompanhar ou pela rede Aleluia, ou pela rádio Ecoantena 1030 AM, ou por Sonorama FM 103.7, ou quiçá pela rede social Facebook Universal Equador, ou de YouTube Universal Equador Oficial. Todos os dias. Hasta quando? Não sabemos. O Espírito Santo puso esta direção. E estamos seguindo a direção, não sendo nossa vontade. Você não vem orar aqui na catedral, você ora na casa, porque todos estão orando de casa. Ele clamou, exeito desde aqui, dele templo de la fé, os obreiros em casa, nós outros em casa, mas não abandonamos este momento. Não abandone, porque quem vive em oração, aprenda isso, quem vive em oração depende de Deus. Quem não depende de Deus, despreza e rechaça. Depois eu oro, ou vou orar quando me dê la gana. Quem depende de Deus, a oração traz muitos livramentos. Quando estamos orando, muitas coisas malas que poderiam nos prejudicar, não prejudica. Quando estamos em oração, há uma proteção.
Quando estamos em oração, ele mal é detenido pela poderosa mão de Deus. Então, se vamos orar e Deus bendicerá. Feliz dia e que Deus bendiga todos ustedes e sempre estaremos à disposição de todos. Nosso telefone está aí, 099 895 9144. Que Deus me los bendiga a todos y hasta la próxima. Noticias que agobian. Un vacío que desanima por completo, que parece no haber consuelo. Es su oportunidad, el ayuno de Daniel. 21 días en los cuales bajaremos el volumen de este mundo y aumentaremos la voz de la fe. 21 días conectados con Dios.